Quinta semana, quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês mais um dia, neste caminho de preparação, né? Nós estamos vivenciando já, agora quase chegando, né, nessa grande Semana Santa. Como é que está o nosso coração? Como é que você tem percorrido até aqui todo esse trajeto? Como é que você tem conseguido caminhar? Se você caiu muitas vezes, se você conseguiu se manter firme, isso sim, meus irmãos, é crescimento espiritual. E nós também temos crescido junto com vocês, né? Porque nós estamos aqui também vivenciando juntos, como eu sempre gosto de frisar. Você aí na sua casa, nós aqui no nosso mosteiro, mas nessa união espiritual. Aqueles que rezam juntos estão sempre unidos através da comunhão dos santos. Mas, antes de começar o tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o manto da caridade. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever e ativar aí o sininho da notificação. E se você pode, você tem a disponibilidade de estar nos ajudando, clique aí no link da descrição desse vídeo e contribua com o Instituto Hesed. Você pode se cadastrar e fazer a sua doação dentro da sua possibilidade. Nos ajude nessa obra de evangelização. Vamos começar agora, então, juntos, com o nosso livrinho, na página 10, se você tem um livrinho, com as nossas orações preparatórias. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Meus irmãos, como eu dizia para vocês, nós estamos já na quinta semana da Quaresma. Já tivemos todo um caminho espiritual que nós vimos percorrer, né? E como essa Quaresma foi profunda para todos nós. Momentos muito difíceis, momentos que nós temos passado, que muitas vezes nós temos, até mesmo, tem sido difícil para a gente rezar, para a gente se manter firme na nossa fé. Mas nosso Senhor vem nos fortalecer durante todo esse tempo. Às vezes a gente pode se perguntar assim, irmão, como é que eu vou fazer agora para me fortalecer, para continuar meu propósito quaresmal? Se muitas vezes nós não estamos tendo missa, não estamos tendo a oportunidade dos sacramentos. Meus irmãos, nosso Senhor nos dá a oportunidade, né? De nós podemos sim participar da Santa Missa, que tem várias Santas Missas sendo transmitidas. Nosso Instituto está fazendo adorações todos os dias à noite, né? Para que nós possamos nos manter firmes na nossa fé. E caminharmos firmes também nesse propósito, de não abandonarmos a nossa vontade de mudança, de continuarmos a percorrer esse caminho, para alcançarmos juntos, né, aquilo que nós mais desejamos, né, que nós possamos progredir no nosso caminho de santidade. E o tema de hoje achei muito propício, o manto da caridade. Neste tempo de quarentena, nós estamos, muitos de nós, tendo a oportunidade de viver mais intensamente uma vida fraterna. Muitas pessoas não estão podendo sair de casa. Então, você está podendo ter mais uma presença mais forte da sua família, daquelas pessoas que convivem com você. Isso é muito bom? Com certeza. Mas para isso nós temos que estar com o nosso coração preparado. Porque também a convivência fraterna pode nos tornar um pouco fragilizados, né? Pode ser muito difícil para a gente conseguir viver essa convivência, essa vida fraterna, porque nós não estamos acostumados. Muitas famílias agora estão tendo a oportunidade de se unirem verdadeiramente pela primeira vez. De estar em casa, pai, mãe, filhos, avós, né? Essa proximidade que há tanto tempo não nos era possível.
Às vezes tem muitos males na nossa vida que nos acontecem e nós nem sabemos o porquê. E hoje eu queria meditar junto com vocês esse manto da caridade, né? Que é esse vivenciar a vida fraterna com todo o amor que existe no nosso coração. Vivenciarmos como uma oportunidade que Deus tem nos dado para mudar. Nosso Senhor já trabalhou conosco tantos pontos, né? E o de hoje é simplesmente essa vida fraterna em família. O pai conseguindo conviver bem com os filhos, com a mãe, com os avós, né? Que nós podemos fazer para conseguirmos progredir também neste caminho. Porque, com certeza, meus irmãos, existe dificuldade quando tem muitas pessoas reunidas, né? Existe aquelas pequenas desavenças, aquelas dificuldades. O defeito do outro começa a aparecer com mais presença. Aquilo que às vezes nós nem percebíamos, nem nos incomodava, porque nós não tínhamos tanta convivência. E agora esse pecado do outro, essa dificuldade, essa fraqueza, começa a tornar pesado a convivência entre família. E eu queria partilhar com vocês um pouco hoje sobre isso. O que nós podemos fazer para nós conseguirmos progredir também neste pedido que nosso Senhor tem nos feito? Todas as coisas que nos acontecem, meus irmãos, existe o dedo de Deus. Por mais difícil que seja uma situação, nós sempre podemos nos perguntar, né, que nosso Senhor está escondido nessa situação e o que é que Ele quer nos dizer pessoalmente com isso. Se nós temos vivido esse momento de dificuldade, claro, muito sofrimento, muitas pessoas têm uma dúvida muito profunda no coração do como vai ser o amanhã. Meus irmãos, nos acalmemos. O que é que nosso Senhor nos pede hoje? Tenhamos uma vida simples. A simplicidade, neste momento, é a resposta que nosso Senhor quer nos dar. Vivenciarmos com santidade aqueles momentos que nos estão sendo oferecidos. Né? Às vezes nós, como eu dizia no início, conviver com essas pessoas que há muito tempo nós não tínhamos essa oportunidade, vai se tornar difícil. Mas se nós olharmos todas as situações da nossa vida com o olhar de Cristo, com o olhar da Virgem Maria, vai nos tornar fácil. E esse é o segredo que eu quero deixar com vocês hoje. Olhar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes mais próximos e aquelas pessoas que nós temos convivido com o olhar de Cristo. Nosso Senhor nunca julgou o pecado de ninguém. Nos lembremos do Evangelho de Mateus, né, que era o cobrador de impostos. E quando o nosso Senhor vai para a casa de Mateus, muitas pessoas diziam, mas ele vai, né, para a casa de um cobrador de impostos? E nosso Senhor sempre se mantinha, muitas vezes, em silêncio, ou até mesmo levava em consideração a fraqueza dos outros. Muitas vezes os erros dos outros são reais, mas aí nós temos que lembrar que os nossos também são. Quão difícil é para nós convivermos com alguém que tem aquela fraqueza que afeta diretamente conosco. Mas aí, quando nós olhamos com o olhar de Cristo, nós conseguimos relevar até mesmo a fraqueza. Meus irmãos, a pergunta que tem que vir no nosso coração quando nós vemos muitas vezes o pecado de alguém é por que é que aquela pessoa se comporta daquela forma? O que é que fez aquela pessoa se tornar assim tão amarga? Ou até mesmo tão cega diante de situações que ela não consegue nem enxergar que está em pecado. Nós não sabemos, né, como é que aquela pessoa teve a vida, o que é que ela passou, quantas dores ela não carrega consigo. E o segundo ponto é nós olharmos mesmo com um olhar de misericórdia. Ainda que aquela pessoa caia, ainda que aquela pessoa cometa muitas vezes o mesmo erro, muitas vezes a gente pensa assim, né, uma mãe de família ou um pai de família, vê o filho muitas vezes numa vida de pecado e exorta e corrige, mas sempre caindo no mesmo pecado. Mas nosso Senhor vem ensinar hoje a nós sermos misericordiosos, a nós olharmos a fragilidade do outro com esperança. Irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, eis o segredo, olhar para o outro com uma esperança que vem de Cristo. A esperança de que sabe que aquela pessoa está numa situação de pecado, mas que ela pode se levantar. E muitas vezes o instrumento que ela vai ter para se levantar é as nossas mãos. E se nós não a dermos, provavelmente ela continue caída, ela continua naquela situação de dificuldade. Nosso Senhor chama a cada um de nós, leigos, religiosos, sacerdotes, consagrados, a sermos misericordiosos com os outros, a sermos essa mão de Cristo que auxilia. Se muitas vezes, como eu dizia, nessa convivência fraterna, nesse tempo de quarentena, tem sido difícil ficar preso mesmo dentro de casa, né? Sem poder sair, sem poder ter, muitas vezes, a vida que nós tínhamos antes, a rotina que vocês tinham antes. Mas o que é que nosso Senhor quer ensinar para vocês? Será que não é esse amor fraterno que muitas vezes estava esquecido?
Será que não é esse deixar de julgar o erro dos outros? Será que não é esse conviver mais de perto e, em vez de começar e só ver os erros, começar a enxergar as virtudes que aquela pessoa tem? Eu lhe convido nesse tempo, meus irmãos, que nós estamos vivendo, de começarmos a deixar de enxergar o pecado dos outros e vermos as qualidades que ele tem. E vermos que muitas vezes eles têm muitas virtudes a serem descobertas pelos nossos olhos. E nós não estamos conseguindo enxergar porque não temos olhado com o olhar de Cristo. Sempre que nós olharmos para alguém, para alguma situação, lembremos assim: será que nosso Senhor pensaria assim nessa pessoa? Será que nosso Senhor tornaria a dizer palavras assim tão duras sobre o comportamento daquela pessoa? Ou ele seria misericordioso? Meus irmãos, é muito difícil muitas vezes, eu sei, não julgar o comportamento dos outros. Mas isso é um propósito que tem que começar dentro de nós, com um ato de simplicidade. Quando nós aprendemos a viver um autoconhecimento de si, sabemos que nós somos capazes de pecar, sabemos que nós somos pecadores, que nós somos capazes de cometer também muitos erros, e como cometemos também muitas vezes, nós começaremos a ter mais consideração com o outro. Como é que a gente poderia fazer para muitas vezes nossas palavras não ferir? Porque quando a gente tem as pessoas certas que têm a obrigação de corrigir e de dizer a verdade, de dizer que aquela pessoa está numa vida de pecado, que aquela pessoa está cometendo erros, que precisa mudar de vida, mas como é que nós temos colocado essa verdade para o outro? A verdade, muitas vezes, em vez de edificar, pode destruir. Pode fazer aquela pessoa perder toda a esperança. Porque se tem alguém que sabe dos próprios erros, é aquela pessoa própria. Nós sabemos quando nós cometemos um erro. Quando nós estamos em pecado, nós somos os primeiros a fazer um exame de consciência pessoal e saber que nós estamos vivendo uma vida e que nós precisamos de conversão. Precisamos retornar ao primeiro amor. Se nós sabemos e nós não gostamos quando outras pessoas vêm para nós dizendo com grosseria ou dizendo assim, isso está errado, você tem que mudar, isso dói em nós. Porque muitas vezes nós estamos esperando uma mão amiga, uma mão de misericórdia. Nós temos que ter o discernimento de saber quando é necessário ser duro e quando é necessário ser misericordioso, como nosso Senhor. Que a Virgem Maria e Jesus Cristo sejam nossos exemplos sempre. Exemplo de palavras, exemplo de atitudes, exemplo de misericórdia, por excelência, já que esse tema fala tanto sobre esse manto da caridade. Quem poderia nos ensinar tanto a cobrir os outros com esse manto de caridade, de a encobrir mesmo os outros com esse amor fraterno, senão aqueles que viveram, que souberam caminhar por esse caminho com excelência? E eu convido você, meus irmãos, a nesse período que está faltando pouco para nós entrarmos nessa Semana Santa, entrarmos na Semana Santa decididos a fazermos ainda no nosso coração a mudança que falta, a amarmos uns aos outros como Jesus nos amou e Ele nos ensinou. Nosso Senhor deixou os mandamentos a serem seguidos, Nosso Senhor deixou o ensinamento do seu exemplo, como diz nas Escrituras. Nosso Senhor sempre foi compassivo e misericordioso. Também soube corrigir aqueles que erravam, mas tudo no amor. Meus irmãos, que nossas palavras sejam sempre para a edificação do próximo, não para a sua destruição. Que nós possamos ser responsáveis por muitas almas que sentem no coração o desejo de chegarem ao céu. E não daquelas almas que perderam o sentido da vida porque muitas vezes não se sentiram acolhidas, que não se sentiram tantas vezes sem uma ajuda para que elas pudessem conseguir voltar para o caminho de Deus. E nessa experiência, como eu dizia, dessa quarentena, que talvez seja isso que nosso Senhor queira nos ensinar, a retornar o primeiro amor, a retornar aquele amor do seio da família, né? Aquele amor de muitos anos atrás as pessoas rezavam juntas, que as pessoas tinham essa capacidade de viverem unidas como irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, que essa quarentena seja para nós uma oportunidade de crescimento espiritual. Então eu convido vocês nessa semana, como propósito que nos pede, rezar a oração, a couraça de São Patrício, para que tenha Cristo em todas as minhas ações direcionadas ao próximo. Que nós possamos colocar Cristo em todas as nossas circunstâncias, todos os momentos que nós vivemos, principalmente quando se tratar da vida fraterna. E eu convido você a rezar comigo agora a nossa oração final, que está no nosso livrinho, na página 141. Para saber se tenho verdadeira caridade,
Devo examinar-se quando falo do meu próximo. Estou mais pronto a falar das suas virtudes do que dos seus defeitos. E ainda que não dissesse mal, só o fato de estar a ouvir a murmuração já seria um grande mal, pois que, calando-me, mostrarei a provar o que ouço. Por isso, Deus meu, quando alguém me vier dizer algum defeito do próximo, não o quererei ouvir e dir-lhe-ei que faça oração por ele e reze para que eu me corrija. Mais facilmente devo advertir da falta aquele que a comete do que falar dela com outros, porque, fazendo assim, em vez de lhe corrigir, praticarei muitas outras faltas, muito piores do que aquela de que se fala. Ó meu Deus, com que doce amor sabe ganhar o próximo, aquele que possui um olhar puro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, finalizando mais um dia deste caminho espiritual que nós temos percorrido juntos, queria agradecer você por estar aqui nos acompanhando e quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas estão aguardando uma mão amiga, como eu dizia, que possa levantar da situação que elas se encontram. E quem sabe não vai ser através desse vídeo que alguém encontre a resposta que precisa, que alguém possa mesmo ter um encontro com a presença de Deus. Então ajude o Instituto Rece a evangelizar, compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu comentário. Eu quero saber como é que tem sido esse caminho que você tem percorrido, que nós temos percorrido juntos, Então eu quero saber se você tem conseguido, se tem conseguido mesmo corresponder ou se tem caído, se tem cometido esse pecado tantas vezes do julgamento, e eu vou estar rezando pelas suas intenções. Depois eu vou lá dar uma olhada nos comentários e estar rezando por vocês. E durante essa semana, nós estamos com algumas transmissões ao vivo das Mil Misericórdias, algumas adorações transmitidas também à noite, para que nós possamos estar ainda mais próximo, Ainda mais em família. Então nos acompanhe, fique aí de olho no Instagram, no YouTube. Então reze conosco, não deixe essa oportunidade, que Nosso Senhor está nos dando, de estarmos mais próximos. Então reze por nós e vivencie bem essa semana que se aproxima, a grande Semana Santa. Eu agradeço vocês pela sua presença e até a próxima.